Olá pessoal, meu nome é Alan. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como configurar uma VPN através da internet entre dois FortiGates. Eu estou usando aqui no meu laboratório dois FortiGates no modelo 60B e eu fiz esse desenho para ajudar no nosso laboratório. Tem aqui, por exemplo, esse FortiGate no meu lado esquerdo, que representa o Rio de Janeiro. Eu coloquei o nome dele de FGT-RJ. Para o nosso laboratório eu coloquei um IP fictício representando o link de internet dele, o IP 200.200.201, e a interface interna 1, que fala com a minha rede interna, que é o 10.10.10.1. Esse é o IP dessa interface aqui. Na outra ponta eu tenho o IP 200.200.202, que seria o IP público da ponta de São Paulo, aqui é a FGT São Paulo, e a rede que eu configurei internamente na interface interna 1 é a rede 172.16.0.1, tá? Então, o que acontece? Para a gente configurar uma VPN entre dois FortiGates, nós devemos observar três detalhes, três itens. Nós vamos configurar a VPN propriamente dita, todas as configurações, pre-shared key, o modo de conexão. Em seguida nós vamos configurar as rotas e, por terceiro, as regras. Vou mostrar para vocês o passo a passo para executar essa configuração. Primeiro eu vou me conectar no FortiGate do Rio de Janeiro. Eu coloquei o IP dele 10.10.10.1 como no nosso layout. Eu estou acessando ele pela interface interna. Deixa eu abrir novamente aqui a imagem. Então, estou acessando, estou agindo como esse computador aqui, estou acessando essa interface aqui através do IP 10.10.10.1. Vou logar, não coloquei senha, deixei bem padrão. Eu vou mostrar para vocês como é que está a primeira configuração das interfaces. Nós vamos observar aqui o hostname, interface. Vocês podem notar que a interface 1 está configurada com 10.10.10.1/24, igual ao nosso desenho, e eu tenho aqui a interface WAN 1, que está configurado com IP de acordo com o nosso desenho, 200.200.201. Coloquei /24, mas é para o nosso laboratório. Bom, o que eu preciso configurar? Clica aqui no VPN. Eu tenho que configurar no meu FortiGate as duas fases da VPN. Então vamos aqui no primeiro item, Create Phase 1. Eu tenho que dar um nome para essa conexão. Vou criar aqui VPN 2SP, VPN 2SP, que a conexão será feita do Rio de Janeiro para São Paulo. O IP do gateway remoto, eu tenho o IP fixo na outra ponta, eu vou colocar o IP do meu destino, a ponta que eu quero me conectar. Seria 200.200.202, que é o IP de São Paulo, de acordo com o nosso desenho aqui. Tem que fazer uma conexão daqui do Rio para cá através da internet. Então, eu estou colocando aqui o IP de destino, 200.200.202. Através de qual interface que eu vou alcançar a outra ponta? Como eu tenho configurado aqui, como a minha internet está saindo pela WAN, eu não coloquei aqui a descrição, mas seria a WAN 1, eu tenho que dizer que essa conexão vai sair por essa interface.
coloquei aqui 1 a 1, até coloquei uma descrição. Tá? Um modo de conexão agressive e tem o main mode. Tá? Nós vamos usar o padrão. Aqui eu tenho o modo de autenticação, que é através de certificado ou de pré-shared key, chave compartilhada. Vou criar aqui colocar uma chave compartilhada aqui, por exemplo, 1, 2, 3, que é WE. E depois eu vou habilitar esse Enable IPsec Interface Mode, porque eu vou rotear os meus pacotes através de uma interface virtual, uma interface que vai corresponder por esse túnel VPN. Então eu preciso, nesse nosso cenário, nós vamos habilitar essa opção e vocês vão ver mais à frente que ele vai criar uma interface onde nós vamos rotear os pacotes através dessa interface, desse túnel que foi criado. Bom, as outras configurações de encriptação, o Diffie-Hellman Group, forma de autenticação estendida, nós não vamos mexer, não é o objetivo dessa videoaula, desse vídeo. Vou clicar aqui em OK. Bom, depois de criar a primeira fase, eu preciso criar a segunda fase, tá? Dessa conexão, onde eu vou tratar a parte de redes, né? desse túnel VPN. Vou marcar aqui esse túnel, criar fase 2. Eu preciso também dar um outro nome. Vou colocar um outro nome chamado TUN SP. E eu preciso dizer com qual fase 1 a minha fase 2 vai utilizar. Eu tenho aqui, ó, lembra que o nome daquela conexão que eu criei? Tá aqui, ó, VPN2SP, VPN2SP. Marcado isso, eu clico aqui em avançado e eu tenho mais uma vez as chaves, né, de encriptação e a autenticação. Como não é o objetivo desse vídeo, nós não vamos falar com detalhes sobre eles. Esse Quick Mode Selector, onde ele pergunta os endereços de origem, as redes de origem e a rede de destino, tá? Numa VPN entre dois Fortinet, eu normalmente não utilizo isso. Mas existem situações, se você tiver que fechar um túnel entre o Fortinet e uma outra ponta que não seja a Fortinet, por exemplo, um FreeSWAN ou um checkpoint, é interessante você colocar aqui o endereço da sua rede, né, a rede de origem e a rede de destino que você vai acessar. Por exemplo, essa rede de origem seria essa rede 10, que é a sua rede interna. E a minha rede de destino, tá, seria a outra ponta que você pretende acessar, seria um 72.16.0. Só como nós não vamos utilizar isso nesse vídeo, nós vamos dar OK aqui e vamos verificar que eu tenho duas fases criadas, a fase 1 e a fase 2 criada aqui, VPN para São Paulo e túnel SP. O que eu preciso fazer agora? Eu vou criar uma rota. Clicar aqui na aba Router, Static Route. O que eu preciso fazer agora? A minha rede 10 precisa acessar, na proposta nesse cenário aqui, a rede 10 ela vai acessar a rede 172.16.0.0. Para que ela faça isso, eu tenho que criar uma rota, né, para o meu FortiGate encaminhar esses pacotes. Como é que eu vou fazer? Criar uma rota nova. IP de destino ou rede de destino. Vou colocar aqui, ó, 172.16.0.0/24. Se eu quiser acessar um IP único, eu boto o IP único. Device. Quando ele pergunta aqui o device, eu tenho que informar a interface pelo qual ele vai utilizar para acessar essa rede, para alcançar essa rede. Então eu tenho que colocar aqui aquela interface que eu criei anteriormente no túnel, né, na aba VPN, o VPN2SP. Ele não vai pedir gateway, ele assume que ele vai encaminhar esses pacotes por essa interface
ele vai fazer esse roteamento, ele vai estar conectado através do túnel, ele vai conseguir estabelecer essa conexão. Então eu jogo aqui nesse device, clico em OK. Bom, existem outras prioridades, outras propriedades como distância e prioridade, nós não vamos falar agora, mas só para comentar rapidamente, se eu colocar uma distância menor, ele vai dar prioridade, tá? Vai utilizar essa distância. Se eu tiver, por exemplo, duas rotas para o mesmo destino, utilizando interfaces diferentes, ele vai utilizar na interface que tiver a menor distância. Bom, feito isso, criada a rota, eu preciso criar agora as regras. Clicar aqui em Firewall e Policy. O que eu preciso fazer? Eu preciso permitir o acesso. Vou clicar em Create New. Eu vou dizer que todo o pacote vindo, por exemplo, de qualquer lugar. Perdão, o pacote vindo na interface WAN de qualquer endereço, mas eu poderia especificar somente aquele endereço de origem, com um destino a meu túnel e para qualquer rede interna. Claro que eu poderia especificar aqui a minha rede interna, em qualquer horário, porque eu consigo trabalhar com agenda. Qualquer serviço, eu também posso limitar aqui o serviço, pode dizer que eu quero só serviço HTTP. Vou colocar aqui qualquer serviço. E a ação dele é aceitar. Eu vou pedir para gerar log dessa conexão. Vou clicar aqui em OK. No meu desenho, no outro desenho, eu informava que nós precisamos configurar 3 itens. Quais são esses itens? VPN, aba VPN. Eu preciso configurar as rotas, ou rota, router, static route, a rede que eu quero alcançar, e através da interface que eu quero, a interface que eu quero utilizar, e as regras, a policy ou policies, no caso foi só pedindo conexão da internet para o túnel, aceita. O que eu preciso fazer agora? Se eu vier aqui em VPN Monitor, eu vejo que o status da minha conexão, ela está down. Vou tentar subir essa interface, esse túnel, né? E ele não vai conseguir, porque eu não tenho a outra ponta ainda configurado. O que eu preciso fazer agora? Eu vou configurar outra ponta. Vou trocar o cabo aqui para poder acessar a outra ponta. Aqui é o cabo. Vou agora acessar como se eu estivesse na minha rede interna. Essa interface aqui, 172.16.0.1. Sem. E vou proceder exatamente, né? Eu vou proceder quase as mesmas configurações, não exatamente, mas quase as mesmas configurações. Vou aqui na aba VPN, vou criar a fase 1, vou seguir um padrão de nome, só que eu vou colocar VPN para Rio de Janeiro, que agora eu estou na ponta de São Paulo. Remote Gateway, qual é o IP da minha interface de destino? É esse aqui, ó. Agora, em relação a São Paulo, minha interface de destino é
carinha aqui, 200, 200, 201. Coloquei aqui, ó.